mais um vídeo sobre a Constituinte Exclusiva. No primeiro vídeo que nós fizemos, muitas pessoas nos perguntaram se podiam passar adiante o vídeo. O propósito e o objetivo desses vídeos é exatamente isso, é levar a discussão a toda a nação brasileira. Ainda na última semana eu assisti uma aula do professor Modesto Carvalhosa, um dos advogados mais notáveis do Brasil, autor de vários livros, um homem com uma sabedoria realmente brilhante. E ele escreveu um livro sobre a necessidade de uma nova Constituição, que se intitula De um País de Privilégios para uma Nação de Oportunidades. Nesta aula participou também o empresário Salim Matar, um dos grandes empresários brasileiros, empreendedor, realizador, que foi convocado pelo atual governo para tentar desburocratizar esse país, enxugar a máquina, privatizar, mas ele acabou pedindo o afastamento do governo porque sentiu de que o tal do establishment não deixa mudar as coisas no Brasil. Muda-se na aparência, mas na substância não se muda nada. Então são brasileiros de todo o território nacional que querem uma nova Constituição. Até o próprio líder do governo vem pregando a necessidade de fazermos, como o Chile, um plebiscito para uma nova Constituição. Aliás, o Chile deu um exemplo ao mundo. O Chile observou rigorosamente o que está escrito na Declaração dos Direitos do Homem em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU se organizou. Homens e mulheres são iguais perante a lei. O Chile elegeu 50% de homens e 50% de mulheres para escrever a nova Constituição. Coisa que nós no Brasil podemos fazer e que tenho certeza absoluta passará a ser uma regra da humanidade. Então, brasileiros, nós fizemos alguns desenhos, alguns vídeos que mostram onde está distribuída a população brasileira. São 5 estados que não têm 2 milhões de habitantes, como nós, na nossa tese inicial, nós previmos de termos 120 distritos para usarmos o voto distrital e elegermos, então, um representante de cada um desses distritos, mais um representante dos indígenas que estão espalhados por toda a nação brasileira. Então, o voto distrital é fundamental para que nós tenhamos uma eleição realmente que traduza a vontade do povo. O voto distrital, o cidadão tem que morar dentro do distrito, ele tem que ser do distrito. Ele não pode ser um paraquedista que vem ali só para pegar o voto, suma e tchau e bênção, como fazem os nossos políticos, infelizmente. E por que não o voto proporcional? Porque o voto proporcional, forçosamente, nós teríamos que colocar partidos. E vamos reconhecer e sejamos honestos, não existe partido no Brasil. Partido que apresenta candidato laranja não é partido. Partido que monta uma comissão provisória e não faz a própria convenção não é partido. 35 partidos não representam nada, ninguém sabe qual é a proposta de um partido ou de outro, qual é o programa de governo. Aliás, no Brasil, o programa de governo é para enganar o eleitor na eleição, porque depois se abandona e se faz tudo diferente. Olha o Congresso agora discutindo uma tal de cláusula, uma janela que permite ao político mudar de um partido para o outro. O cara se elege com um discurso arrojado, falacioso, um populista, que vai mudar tudo, salvador da pátria, e depois no eleitor, e o eleitor fica a ver navios e ele vai tratar do seu interesse e da sua reeleição. Aliás, os 3 últimos presidentes da República se reelegeram, porque o cidadão se elege e só pensa na reeleição. É o que está acontecendo agora. Só se pensa na reeleição. Não, nós queremos uma discussão séria, política honrada, política decente. E para isso a mulher é sumamente importante. Mulher brasileira, há 200 anos, há pouco de 200, há 2 séculos atrás, a mulher era objeto,
Na Inglaterra se faziam leilões nas praças públicas de mulheres. Mas a mulher com garra, com obstinação, lutou, foi aqui no Brasil, conseguiu, em 1930, conseguiu o direito de votar, mas ainda tem uma discriminação contra a mulher. Só 30% das vagas para as mulheres. Por isso eles são a minoria nas casas legislativas. Então, mulher brasileira, você está convocada a se equiparar com o homem e ter mais essa grande conquista, para que homens e mulheres, meio a meio, escrevam a nova Constituinte. Elegeríamos, então, em 2022, os 121 representantes. 2 anos eles farão o projeto, eles escreverão a nova Constituição. Na eleição de 2024, aí com um clique a mais na urna eletrônica, nós diremos se aprovamos ou não, através do referendo, que é uma forma também de o povo expressar diretamente. Aprovada a Constituição, teremos mais 2 anos para que as novas regras da disputa eleitoral passem a entrar em vigor. Ou seja, em 2026 teremos o candidato a presidente ou presidente que vai substituir este que vamos eleger no ano que vem. Tempo suficiente para a Justiça Eleitoral regulamentar, delimitar corretamente os distritos e todos ficarem bem informados como que será a eleição. Mas nós vamos estabelecer algumas regras. Uma delas é de que não vai se usar esse imoral fundo eleitoral. Pegar dinheiro do imposto para fazer campanha política, isso é uma indecência, é uma imoralidade. Não. Essa eleição para a campanha dos constituintes será diferente, será através da contribuição popular. O povo que se interessar vai dar a contribuição, evidentemente com um limite. Esse candidato que se inscrever para ser candidato a constituinte vai ter que abrir uma conta bancária, uma conta só. Ele terá a senha para movimentar a conta. Mas a Justiça Eleitoral terá acesso para que semanalmente divulgue o que ele arrecadou, onde gastou. Assim, quem der dinheiro vai saber aonde que o dinheiro foi. Um candidato consegue fiscalizar o outro. Se um estiver fazendo irregularidade, estiver fazendo maracutaia, o outro candidato denuncia, o povo vai denunciar. Quem deu o dinheiro vai denunciar. Mesmo quem não deu o dinheiro, o cidadão comum vai convocar o Ministério Público, vai convocar a Justiça Eleitoral para apurar essa irregularidade e ele terá, de plano, cassado o seu registro de candidatura. E não como agora, que só depois da eleição ele vai prestar conta e daí aparece nota fiscal de gráfica que não existe, nota fiscal de combustível que não foi abastecido. Enfim, essa caixa preta que são as nossas eleições. Não, a eleição para constituinte tem que se diferenciar desde o início, que é uma coisa séria, decente, aberta, com transparência. De tal modo que nós teremos homens e mulheres com garra, com idealismo, e terão muitos que aceitarão também a outra exigência, que é uma inexigibilidade de 10 anos. Quem escrever a Constituição por 10 anos não poderá disputar a eleição. Nem de vereador, de deputado, prefeito, governador, senador, presidente da República. Por que isso? Uma pena? Não. Uma garantia, uma salvaguarda da sociedade que estes homens e mulheres estarão interessados em escrever alguma coisa para o futuro. Não para, como lamentavelmente fazem os nossos legisladores. Tem muita gente boa dentro do Congresso, mas infelizmente a maioria pensa nos seus privilégios, pensa nas suas garantias, nas suas mordomias. E o Estado vem se agigantando e crescendo cada vez mais. Nós trabalhamos praticamente 6 meses para pagar impostos. Não é assim que se fará um país sério. Então, brasileiros, está colocada em discussão a proposta. Tenho absoluta certeza que nos próximos meses haverá um encontro nacional de todos os interessados para a Constituinte e nós organizaremos essa proposta com grandes juristas, com ex-magistrados, com ex-legisladores que vão enxugar a proposta
e ela será aprovada no Congresso Nacional para que tenhamos a eleição e depois da eleição a nova Constituição, as novas regras do jogo e a esperança de que o Brasil poderá ser um país sério. Vejam o seguinte, como uma realidade que parece que a nossa classe política não entende. O poder no Brasil está mudando de mãos. O agronegócio já representa quase 40% do PIB. Nós somos já o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Sem comida ninguém vive. O mundo precisa de comida. Daqui 10 anos o Brasil será o maior produtor de grãos do mundo. Por isso que todo mundo agora está pensando, o Pedro Vaz de Caminhas falou uma grande verdade quando escreveu a carta pro rei no descobrimento do Brasil. Majestade, nesta terra em se plantando tudo dá. E realmente dá mesmo. O Nordeste, que sempre ficou abandonado na agricultura, já está sendo uma grande fonte de produção. O Cerrado. Seremos também em 10 anos autossuficientes em trigo. Olha, a tecnologia não dá gosto, dá satisfação, dá orgulho de vermos as nossas máquinas agrícolas desenvolvidas aqui dentro do Brasil já, com tecnologia nossa. A variedade de sementes que a Embrapa desenvolveu, fruto do trabalho e do idealismo dos brasileiros, destinados a ser realmente uma grande nação. Vamos começar nos 200 anos de independência. Vamos começar com a nova Constituição.